Em primeiro lugar, bom dia. Meu nome é Otoniel de Lima e o nosso grupo, aliás, a nossa dupla vai falar sobre os vícios do negócio jurídico. Mas afinal, o que vem a ser negócio jurídico? Bem, em uma conceituação, é uma manifestação de vontade que produz efeitos desejados pelas partes e permitidos por lei. É, um exemplo de negócio jurídico são os contratos, e os contratos são espécies de negócios jurídicos. Mas por quê? Porque ambas as partes, seja em contrato de compra e venda, de doação, de prestação de serviços, entre outras, irão manifestar sua vontade procurando uma finalidade em comum. Segundo Ponce de Miranda, o negócio jurídico deveria servir sobre três planos: de existência, de validade e de eficácia. Para que o negócio jurídico exista, ele deve ter parte, objeto, vontade e forma. Veja bem, para que o negócio jurídico seja válido, nós adjetivamos cada substantivo do plano de existência. As partes devem ser capazes e legitimadas, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. E por fim, a vontade deve ser livre, consciente, espontânea e de boa fé. Os vícios do negócio jurídico residem exatamente nos requisitos de vontade. Quando a vontade é manifesta de forma viciada, isso gerará nulidade do negócio jurídico. Entre os vícios do negócio jurídico, existe uma separação. De um lado, os vícios da vontade ou do consentimento. O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. E do outro lado, os vícios sociais. A fraude contra credores e a simulação. Por não ficar muito longo, iremos falar sobre os vícios da vontade, ou seja, os 5 primeiros. Vamos começar pelo primeiro, que é o erro. O que vem a ser o erro? Digamos, uma falsa percepção da realidade. Quando uma pessoa realiza um negócio jurídico com vício de erro, é porque ela teve uma falsa percepção quanto ao objeto, sobre a pessoa, sobre o motivo, sobre um aspecto determinante daquele negócio jurídico. O exemplo clássico desse erro é um consumidor que, ao avistar um relógio dourado, o compra pensando ser um relógio de ouro. Depois da compra, descobre que, ao invés de ouro, o material era latão. Se ele soubesse que não era ouro, a compra teria sido realizada? Bem, com certeza não. Pelo menos não daquela forma. Então, um negócio jurídico viciado por erro. No Código Civil não existe diferença de tratamento entre erro e ignorância. São tidos por sinônimos. Mas existe uma diferença conceitual entre esses dois termos. Vejamos bem, no erro, utilizado como, por exemplo, relógio, o engano foi no material, relógio de latão por relógio de ouro. Na ignorância, o erro seria mais grave, como, por exemplo, o consumidor queria comprar um smartphone e vê na loja um aparelho bonito, compra, mas chegando em casa descobre ser um GPS. Ignorância seria um desconhecimento bem mais amplo da realidade. Um erro acentuado, exagerado. Qual a consequência desse erro no Código Civil? Tanto faz se for por erro ou por ignorância, segundo o artigo 178 do Código Civil, isso será taxado como anulável. E o segundo vício é o dolo. O dolo é um induzimento a erro. No erro, a pessoa erra sozinha e no dolo ela é induzida a errar. Utilizando novamente o exemplo do relógio, o vendedor leva o comprador a acreditar que o relógio dourado, feito com latão, seria de ouro. E, nesse caso, a utilização de um subterfúgio, uma intenção de enganar. E o negócio jurídico viciado por dolo, ele também é anulável. E a ação é a ação anulatória. Coação. A coação é o meio pelo qual se obtém um resultado ilícito. É quando um sujeito ameaça outro, ameaça os bens, a segurança, os familiares e a moral de outro para obter algum resultado que lhe é favorável. O coagido, sentindo-se pressionado a
fazer com que aquilo seja alcançado e que cesse a ameaça à sua moral, sua família, seus bens, ele cede ao desejo do coator. O artigo 171, além de todas as especificidades do que é o erro de vício referente à coação, ele traz também os outros tipos de casos referente a esse vício, que no caso é o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão ou fraude contra credores. O Código Civil ele também estipula um prazo de 4 anos após cessar a coação para que seja solicitado a anulação do contrato firmado mediante a coação. É importante salientar que para o Código Civil a coação ela tem dois tipos: a coação física e a coação moral. Coação física sendo atribuída ao quase inimaginável do direito por ter suas características a inércia do ameaçado, no caso, tendo como característica do coagido a sua inércia, tendo ele sendo amarrado, nesse caso, sendo impedido de sua locomoção e sendo obrigado a assinar documento ou firmar contrato mediante a ameaça física daquele momento. E também tem a coação moral. A coação moral é essa ameaçando a sua segurança e a dignidade de sua família e sua também, assim como também a segurança dos seus próprios bens. Essa é a coação. Como falado, o coagido ele tem 4 anos para solicitar anulação após a cessão da coação. O Código Civil ele traz também um parágrafo único que, se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Nesse caso, se o coagido sentiu-se ameaçado via pessoas próximas a si, mas que não fazem parte da sua família, o juiz é que decidirá se aquilo pode ser configurado como coação. Estado de perigo e a lesão, presentes respectivamente nos artigos 156 e 157, se referem a defeitos do negócio jurídico, certo? O estado de perigo, na sua definição, traz as características da necessidade, do risco, de quando o indivíduo se encontra em uma situação em que a única forma dele sair é aceitando condições que normalmente ele não aceitaria. Isso pode ser trazido como exemplo uma pessoa que tem um familiar em regime de sequestro. Ela aceita condições que naturalmente ela não aceitaria, um estado de perigo de um terceiro, estado de perigo de um familiar. Também aquelas pessoas que estão precisando ter um familiar ou a si mesmos recebendo auxílio médico, e para isso, assim, não termos um pouco perigosos para a sua condição, para a condição dos seus bens e de sua dignidade. E isso se caracteriza no estado de perigo. Vida familiar em risco, necessidade, isso tudo configura o estado de perigo presente no artigo 156. Também pode ser trazido como exemplo do artigo 156 do estado de perigo as pessoas que sofrem calamidade pública, como, por exemplo, vítimas de enchente, vítimas de situações em que perdem os seus lares e, para serem atendidas, para terem um pouco de conforto, acabam aceitando condições muito aquém de suas necessidades, de suas condições,
para suprir essas necessidades. Nesse caso, já entra a lesão, porque a lesão é configurada no artigo 157 por a imposição de um absurdo de contrato, no caso, um absurdo de um negócio jurídico, quando é ofertado para essa pessoa muito mais do que ela pode repor. Isso é a lesão. Isso afeta a dignidade da pessoa, isso afeta a forma como ela lidará com os bens dali em diante, caracterizada pela desproporção de contratos, desproporção de valores. Ela aceita condições, por exemplo, de empréstimos que ela não tem como suprir, ela aceita condições de até mesmo de emprego que ela não tem como arcar. Então, é uma desproporção. Altos encargos. Diferente dos outros vícios, dos outros defeitos jurídicos, a lesão, ela tem por característica a não nulidade do contrato firmado, uma vez que pode ser negociado entre o contratante e a pessoa e a vítima a diminuição dos encargos, uma correta cobrança daqueles encargos para que a mesma não se sinta lesada nos seus bens, não se sinta lesada nas suas posses. A parte, como eu disse, a parte beneficiada, ela pode negociar. Isso está presente no artigo 57. É o único defeito jurídico que dá a condição de uma revisão nas condições, assim auxiliando que seja resolvido os problemas de altos encargos. Tanto a lesão quanto o estado de perigo estão classificados no Código Civil de 2002 como defeitos do negócio jurídico. São classificados desta forma, pois atingem a livre e espontânea do agente, a livre e espontânea vontade do agente, certo? É defeito, no caso, defeito está na formação da vontade. O agente ele não está aceitando aqueles encargos, não está aceitando aquele contrato firmado de livre e espontânea vontade. Ele está num estado de perigo que requer que, no caso, que ele aceite situações desse tipo. É isso sobre o estado de perigo e a lesão.